onde eu começo? Por onde eu começo? E é isso que eu ia falar. Por onde eu eu quero me conectar com a espiritualidade. Isso. Por onde eu começo? Dança. É Vai isso aí. dançar. É isso mesmo. Começa a dançar. E a consciência gestadora, ela ensina que não é só a questão da mulher poder engravidar ou não, né? Isso foi por muitas vezes confundido e até mulheres se trabalhando nessa cura, porque muitas mulheres não puderam, não quiseram, né? E isso tornar-se um peso, né? Uma culpa, uma pressão para a mulher ter filho ou não ter filho. Então, a consciência, ela vai muito mais do que parir ou não parir um ser, né? É o gestar, né? Exato. É a capacidade da gente gestar qualquer coisa. Exatamente. Da que é criatividade, né? Isso, dessa criatividade para nós como uma força construtora. Maravilhoso, né? Que é isso. capaz de construir projetos, sentimentos, ações. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo desse canal. E hoje no Arcanas, que é esse quadro onde a gente só fala sobre o universo feminino, eu trouxe a Natália Palmieri, que trabalha com a dança sagrada natural. Esse assunto, Nath, é um assunto que eu amo, porque para além da dança ser uma coisa que nos conecta diretamente com a espiritualidade, a gente vai explicar isso para vocês melhor. Eu já danço há muitos anos, como hobby. Então, quando você trouxe esse assunto dessa dança sagrada, natural, eu particularmente falei, não, preciso conversar com ela para a gente poder trazer para cá um pouco da arte. E a arte unida com a espiritualidade. Então, seja super bem-vinda. Muito obrigada que você veio aqui no Arcana Podcast, no Portal Arcana, para a gente poder falar de um assunto que é extremamente importante, porque eu estava falando para ela, pessoal, que a gente tem visto muito as pessoas falarem sobre a espiritualidade num lugar de quarta, quinta, sexta dimensão, e cada vez mais eu tenho trazido a importância da gente trazer a espiritualidade aqui para a Terra. Né? Então, eu queria que você se apresentasse, seja muito bem-vinda, para que a gente possa bater esse papo bem tranquilo, gostoso. Obrigada que você está aqui. Gabi, eu que agradeço. Para mim é uma imensa oportunidade também, além de te conhecer pessoalmente. Finalmente, né, gente? A gente está se namorando há tempos aqui, viu? Tá. E tem a ver com o livro, né? Que foi a chegada, que você acessou a gente, que foi através do treinamento Isis, que depois eu vou depois a gente fala desse livro que é maravilhoso, Nossa Senhora. Que é a base de todo esse trabalho e da dança sagrada natural. E para mim, então, quando você falou, né, da importância de conectar agora, né, a dança, a espiritualidade e a parte mesmo prática dessa sintonia com a dança, com o espiritual através do corpo, para mim faz mais sentido porque é o que a gente desenvolve, né, com a Nova Mulher, que é um programa, né, de desenvolvimento para trazer para as mulheres mais sobre a consciência do feminino, do sagrado, da essência da mulher, que está muito ligada à natureza, mas de uma maneira prática, através dos nossos programas, para acessar isso, né? Então, falar de mim, eu tô nesse trabalho, né? Que é com a Rami Quanto Arani. tempo isso? Há quanto tempo? A dança ela já existe há 20 anos. Esse ano completou. Você está há 20 anos trabalhando com... Gente, a pessoa está há 20 anos trabalhando com isso, ou seja... Não é uma bobagem. Não é. E como é que começou isso? Você estava falando da Rami Arani, né? Isso. A Rami, na verdade... Rami, desculpa, Rami. Rami Arani, ela há mais de 23 anos, 24 anos, já começou um trabalho com o feminino, né? De resgatar as mulheres, de trazer uma nova visão. Então, a Rami é um ser muito único, muito especial, muito iluminada, porque não teve isso de ninguém, digamos, né? Foi natural. Foi muito canalizado pela própria abertura espiritual dela, foi também desenvolvendo esse trabalho a campo mesmo, né? Então, muitas mulheres foram passando por esse... Testando, né? No corpo, passando por ela, né? Exatamente. E, então, ela abriu, né, através dos cursos, escrita do livro, para começar a disseminar essa nova visão. Qual é essa nova visão? Ela traz muito a ligação, então, da mulher com a natureza. Mas essa visão, ela é considerada, para nós, vamos já pôr assim,
como a consciência gestadora. O que é essa gestadora? Sim, né? aí você tá falando, eu tô lembrando do livro. Do livro, Ai, perfeito. nossa, que incrível, gente. Uhum. Depois a gente fala, pessoal. Para entender o que Pra é esse entender. livro, né? Uhum. E a consciência gestadora, ela ensina que não é só a questão da mulher poder engravidar ou não, né? Isso foi por muitas vezes confundido e até mulheres se trabalhando nessa cura, porque muitas mulheres não puderam, não quiseram, né? E isso tornar-se um peso, né? Uma culpa, uma pressão para a mulher ter filho ou não ter filho. Então, a consciência, ela vai muito mais do que parir ou não parir um ser, né? É o gestar, né? Exato. É a capacidade da gente gestar qualquer coisa. Exatamente. Da que é criatividade, né? Isso, dessa criatividade para nós como uma força construtora. Maravilhoso, né? Que é capaz de construir projetos, sentimentos, ações. Só que junto dessa consciência gestadora, que parte, que a natureza gesta e pare a todo momento, por isso a gente olha como uma grande força mãe, né? Que é mãe natureza, e a mulher é muito dotada desse talento natural, Verdade. né? Então, a Rami também junta com a consciência e a força gestadora a visão em teia, porque tudo é conectado. Sim. Né? E o cérebro da mulher é muito em teia. Então, a gente é capaz de fazer várias coisas, como é muito falado, multifuncional, né? Super. Mulheres, a gente tem uma sensibilidade, a gente tem uma intuição, a gente difere do universo masculino por essas habilidades e talentos. Então, a Rami também traz a importância da mulher alcançar esses talentos, né, femininos, que está além do que era no passado, passar, cozinhar, cuidar de filho, né, costurar. Então, existem talentos muito mais além dessa capacidade da mulher, de ser uma visionária, de ser... A mulher é mais condutora, né? Ela conduz mais as coisas. Recebe, acolhe. Nossa, gente, né? Isso é uma coisa que você está trazendo, eu estou achando, assim, incrível. E até surpreendente, eu vou falar, porque quando eu li o livro Eternamente Isis, que a gente vai falar um pouco mais para frente dela, me tocou muito, porque eu me identifiquei, inclusive, ele me ajudou, e aí eu até assim, né, agradecer, porque eu estou no momento de transição do meu trabalho, onde o tarô, a astrologia, as ferramentas que eu tenho, elas deixaram de ser o foco e se tornaram o como. E aí, todo o meu trabalho, por exemplo, começou a se tornar sobre como eu posso ajudar as mulheres a se conectarem com a sua essência e a sua natureza. E, de repente, você está me falando de uma coisa que eu falei, gente, nossa, você está me falando... a mulher, ela tem essa capacidade de criar conexões e de tecer juntas e de criar e de propagar os saberes que a gente não tem nem ideia, porque a gente foi treinada, não sei, né, o que você pensa sobre isso, mas a gente foi muito treinada para doar. Sendo que nós que temos a vulva, nós temos o talento de receber. E essa ficha foi me caindo cada vez mais desde 2 anos atrás, onde eu comecei a me aprofundar cada vez mais nesse universo. Porque lembra que eu te contei que eu tenho uma conexão muito grande com Madalena? Foi aí que acabei parando no livro dela, né? Então, eu acho muito interessante que você está trazendo que, então, toda a base do seu trabalho vem da Rami, da Nova Mulher, que é o projeto que ela faz, onde faz as mulheres se conectarem com a essência delas, por meio do corpo, por meio da natureza intrínseca que elas têm. Então, só para eu entender se é exatamente isso, né? Sim, você foi na raiz. Na raiz, perfeito. Que máximo. Perfeito. Porque é interessante isso, né, Natália? O quanto a gente vem de uma cultura muito patriarcal. Total. Isso que eu também ia entrar. Né? Então, eu queria, inclusive, entender, assim, para depois você falar um pouco da dança, mas eu entendo que você está trazendo, né, todo esse escopo de onde vem. Isso. Mas como é que você tem, a partir desse projeto da Nova Mulher, da sua inspiração com a Rami, como é que você foi construindo o teu olhar em relação ao feminino? Perfeito. Então, eu já fui criada, né, num ambiente que já ia de contra um pouco com essa cultura e visão do homem ser perfeito patriarcado, de ser o domínio, de ser a única fonte
né, segmento, porque tudo é masculino. A gente sabe disso, né? É verdade. Todos os líderes espirituais, a tendência de querer as pessoas que vão em busca de trabalhos, né, de atendimentos espirituais, preferem mais entidades masculinas, né, do que femininas, porque tem mais força. Então, isso para mim já foi um pouco mais diminuído, né? Pela sua criação. Pela minha criação. Mas, obviamente... Porque a Rami, gente, é a mãe dela, tá? By the way. Não sei se poderia falar, mas já falei. Então, é uma pessoa especial com uma filha especial, né? Vamos falar bem a verdade. A grande sacerdotisa com a sacerdotisa aprendiz que já está se tornando uma grande mestra. Vamos falar bem a verdade. Porque o seu trabalho é sobre uma grande mestria. Mas desculpa te interromper, mas é só para as pessoas entenderem que essa inspiração que ela fala é porque a Rami é a mãe dela. Então, ela já cresceu num ambiente especial. Exatamente. Muito bom. Eu, às vezes, demoro a falar dessa questão de ser filha ou não, porque você sabe como que fica essas misturas, né? Sim. Mas já joguei, já coloquei. Filha, já coloquei fogo no parquinho. Não tem problema. Aos poucos, as pessoas que vão se aproximando da gente acaba naturalmente conhecendo, né? Mas realmente falo assim, que é um mérito próprio, né? Do meu desenvolvimento, da minha capacidade, da minha ancestralidade com esse trabalho da dança. Por isso que eu tô falando, porque é honrar. Exatamente. É honrar a nossa matriarca. Sim. Onde você tá levando a linhagem para frente. Perfeito. Isso é muito perfeito. Exatamente. Então você cresce num ambiente do qual minha mãe também acompanhou, porque a Rami traz muitos momentos, assim, a história da família, das mulheres da família. Gente, isso é muito especial, tem que falar sobre isso. Porque carrega muita crença e valor dentro do que você recebe da tia, da avó, né, das antepassadas, então, das anciãs. Uhum. E aí, a minha avó, por exemplo, era bem machista nesse sentido. Brincava até que numa próxima vida queria vir caminhoneiro, porque ela queria ser livre. Não é de todo ruim. Exatamente. Porque o homem pegava o caminhão e ia embora, né? E ela que ficava com os filhos e tal. Então, entendo bem. Ela brincava isso, né? De que ela queria ser caminhoneira. E esse desejo por ser homem, para tirar esse fardo, né? Acho que já ouvi várias vezes muitas mulheres falarem isso, né? Eu queria ter preferido vir pai, né? Ou ser pai, como é bom ser pai e não ser mãe, né? E claro, a gente ouve muito isso, né, Nath? Fingir que não existe, né? É uma realidade muito mais que também vem desses talentos naturais da mulher, né? De perceber mais o todo, de ler mais as necessidades, o homem ser muito mais prático, né? A mulher é muito da parte do pensamento, então a gente pensa, o homem já é mais ação. Nunca vi isso, gente. É isso aí. Tá louco. Exatamente. Por menos polvo. Isso. É isso, uma coisa de cada vez, né? A gente é muito natural até da gente, né? Porque vem desse cérebro né? Nosso, faz muito parte, de né? Conexões, né? Muitas conexões. Faz parte a nossa comunicação, tudo isso. Então, voltando... Na sua criação. Exato. Então, mas lógico, a gente não vive aleatório. Então, eu criei no mundo, né? Sou criada na sociedade, no mundo. Então, ficava muito claro essa pressão, né, do universo masculino e de acompanhar essa parte do desenvolvimento também da mulher nas profissões. Então, para chegar em cargos, né, de líderes e liderança, teria que ser sempre baseado em modelos masculinos. Então, há um trabalho nosso também de desenvolver a liderança feminina. Maravilhoso. Tanto alto quanto líderes, né, em empresas. Então, temos trabalhos com várias empresas voltadas a essa visão, porque lá no começo gerou muita estranheza, então até os próprios gestores, como assim liderança para mulher? Por que a gente não pode participar? Por que tem que ser exclusivo, né? E quantos homens falam de liderança feminina, o que para a gente era assim... Como que você vai falar de liderança se você feminina, se você é um homem, né? Se você não tem essa essência da mulher, você não é um corpo feminino. Como você pode ensinar uma mulher a liderar como mulher? E o nosso slogan sempre foi: a liderança feminina faz a diferença quando a mulher lidera como mulher. Como mulher, não como homem. Exato. E porque, na verdade, você está trazendo uma coisa, e aí, mulheres, né, podem deixar aqui no comentário, e aproveita e já curte, compartilha, salva, porque é muito importante para a gente isso. Com certeza. Já comenta o que você está achando aqui desse papo incrível,
porque você tocou num ponto extremamente importante que nós mulheres, nós somos líderes naturais. Exato. Pelo amor da deusa, ô Laís, pensa, você tá na sua casa, coitada, Laís, eu sempre trago ela pro programa. Para pra pensar aqui. Você tá lá na tua casa. Quem é que faz a comida? Normalmente, tá, gente? Temos homens que Sim, fazem. Então, isso é importante deixar. tô deixando Que eu muito ainda chegar a esse claro. final É aí que com nós eles. amamos os homens. Homens, Isso amamos mesmo. você. Eu sou do pressuposto que feminino e masculino lado a lado. Isso que eu ia chegar também. Yeshua e Madalena, Isis e Osíris, não estamos Perfeito. desmerecendo. Mas Isso estou mesmo. falando de uma coisa que a Natália está comentando, que é a coisa natural. Então, você tá lá na tua casa. Né? Naturalmente, é a comida que faz, é a flor que coloca, é a roupa de cama que não sei o quê, é o cheirinho. Não é por mal, é uma coisa natural. Exatamente. Existe Tem um exemplo da pia, né? se O me exemplo permite. o De que eu lavar quero? louça? Sim, vamos. Porque quando você fala... Então, novamente, também reiterando, nós não somos nada contra o feminismo, mas nós não somos feministas. A gente super acredita na força da união do homem e a mulher. Tanto que existe Rami Shanaitá, que eu estava te falando no comecinho, que é esposo de Rami Arani, meu padrasto, não é meu pai, é biológico, mas também desenvolve os homens nessa consciência. Sim, do feminino. Ai, gente, né? precisamos Ai, trazê-lo. nossa, você vai amá-lo também. Então, ele tem um trabalho, entre aspas, da mesma forma que, lógico, a Rami desenvolve a mulher, então existe uma metodologia própria para a mulher. Exatamente. E Rami Shanaitá desenvolve o homem nessa consciência Nossa, do que sagrado. nome lindo. Como é que é o nome dele? Rami Shanaitá. Rami Shanaitá? Isso. Que lindo. Ai, que nome lindo então, seu, hein? esses nomes, né, na verdade não são nomes, são frequências, né? Não é um nome de batismo. Então, vem da tradição Tubacuaçu, que é essa tradição muito antiga, que também está no livro, que tem raça vermelha, né? A raiz. Rami Gabi Rias. Ai, Gabi precisa conhecer lá nosso espaço. Nossa, aliás, todos, né, estão convidados. Mas é muito especial legal. lá. É aqui em São Paulo mesmo, tem uma parte de natureza dentro ali da nossa casa, é uma delícia. Mas voltando. Eu sou TDAH, né, pessoal? Vocês sabem. Então, assim, se as caixinhas vão abrindo, vocês vão fechar. Ô, Laís, qualquer coisa você faz assim, volta no assunto, volta. Mas voltando no assunto que a gente estava falando sobre a liderança feminina, que é algo natural nosso, porque você disse assim. Que só pra gente. Da pia, né? Que você estava falando da pia. A gente foi pra liderança e vai falar da pia. Na verdade, era para exemplificar o que você estava falando dessa diferença da natural, da mulher, do cheirinho, né, das coisas. E antes só trouxe que a gente também respeita muito, né, o universo masculino e acredita muito nessa união. Mas aí, a pia é assim, quando você fala para um homem, né, vai lavar, lava a louça. Como você falou, tem homens que vão além, tem mais essa percepção, essa sensibilidade, né? Mas aí ele vai e lava a louça. Pronto, lavei a louça. A mulher já lava a louça, já troca o ralinho, já bate o ralinho, já troca o lixo, arruma o tapete, arruma o fogão, pendura direitinho o pano. Então, a gente traz uma visão do todo. É verdade, meu marido é maior. essa pessoa, tá? Ele marido, assim, você é muito especial, porque você faz tudo isso, meu marido viu? também. Então. Meu marido também. E os homens se desenvolveram também muito ultimamente é verdade. com a paternidade, né? Não, total. Sensibilizou. Hoje a gente tem essa né? Não existe uma separação mais. Mas, assim... E daí da liderança. Daí, assim, a história da pia que você estava falando... Mas, assim, é um exemplo ótimo, porque é natural do feminino olhar as coisas em muitas percepções por um único motivo, porque nós temos a capacidade de gestar um ser humano na nossa barriga. Exato. Nós somos não tiraram da gente, deusas, isso ninguém vai tirar. Você pode ter filho ou não, não importa. Nós temos essa capacidade criadora e criativa. Isso. Então, não tem como. Você tem que ter um olhar 360 graus. É isso mesmo. Então, essa liderança feminina, da qual você se inspira, que é o seu berço, da onde você nasceu, isso fez com que você crescesse dentro desse ambiente, onde tem a Nova Mulher, que é essa empresa, essa instituição, né? Onde vocês todos se desenvolveram, fazendo esse trabalho do feminino, tanto de liderança como desenvolvimento pessoal, o que quer que seja. Então, você nasce sobre a égide dessa influência. Perfeito. Né? Fala, pode continuar. Então, e aí, baseado nesse... Né, em todo esse projeto de reconhecer a força da mulher. Força da mulher, né? Gosto. Então, essa capacidade, essa força, essa potência, né,
feminina que vem dessa natureza. Então, essa capacidade da mulher ser cíclica, conseguir se conectar, as conexões que a gente consegue fazer. Então, eu fui me desenvolvendo também nisso, né? Porque eu era muito jovem, se pensar, 18 anos. Nossa, né? muito cedo, desde sempre, fazendo download, né? Exato, ainda nessa vida com o externo, né? Com balada, eu sei com bem. paquerinhas, namoradinhas. Bem. Então, foi muito difícil. Eu era a pessoa gratiluz do momento. Minha mãe, eu acho que a sua mãe e minha mãe é gêmeas. Acho que a gente tem uma conexão, porque eu também nasço de uma mãe xamã, pessoal. Num colégio aleatório. Estudei num colégio completamente aleatório, que tinha placas. Cuidado, fadas e gnomos pertencem a este lugar. Ai, não faça barulho. Não, de verdade, eu cresci nisso. Então, você tá falando, eu falo, por que eu tô me entrevistando? Maravilha, entendi. Nossa, não imaginava. Não, é porque eu acho muito interessante quando você nasce de um ambiente onde a mãe já tem uma capacidade espiritual e um olhar espiritual diferente. Eu fico pensando na minha filha e no meu filho, quando eles forem adultos, que eles vão falar de mim. Eu vim de uma mãe bem louca. Imagina, uma mãe muito especial. Não, eu sei, mas eu tô brincando. Mas eu entendo o que você tá falando. Porque não é nada. Não sei se você sente assim, porque eu quero chegar na dança, mas é que eu acho muito legal isso que você tá trazendo. Porque quando a gente nasce já com uma base espiritual bem enraizada, de uma certa forma, não sei se você sentiu isso, vem uma responsabilidade junto. Você não sentiu isso? Muito. Que você cresce achando que você está num Big Brother espiritual? Isso, exato. Eu fazia uma coisa, eu falava assim, não é? E será que vai puxar meu pé à noite? Isso. É meio louco isso, né? Eu vou perder a minha liberdade. Eu entendo o que você está falando. Foi desafiador. Não foi assim, repentino. Porque também, assim, aí minha mãe teria que estar aqui para contar melhor a história dela, mas ela foi por um tempo da área da espiritualidade. Ai, gente, do espiritismo. Minha mãe, my mom is do same. Minha mãe é a mesma coisa. Então, minha mãe foi por muito tempo. Você vai crescendo nesse ambiente. Exato. E daí, depois que ela foi abrindo novos horizontes, e aí ela se encontrou com Ramesh Naitá e ambos fundaram a Nova Mulher. A Nova Mulher, um templo de desenvolvimento espiritual, né? Que tem trabalhos espirituais às quintas-feiras. Até hoje, né? Até hoje. Gente, que máximo. E você cresceu sobre essa égide. Isso, aí assim... Essa influência. O Ramesh Naitá chegou na minha vida, eu tinha 11 anos, né? Então, já acompanhava os trabalhos espirituais. Também percebia a minha sensibilidade espiritual, né? As minhas conexões, as minhas sensações. Então, eu sempre tive muita abertura desse campo. Na verdade, minha mãe começou a busca pela espiritualidade por conta das minhas reações de pequenininha. Gente, que incrível isso! Então, foi por minha causa, nas minhas necessidades, assim, que daí ela foi buscar ajuda espiritual e ali começou todo esse caminho dela, né? E aí, para mim, então, foi difícil esse começo. Meu irmão junto, também sentia, a gente estava numa mesma, apesar de ser 4 anos mais velho do que eu, e tem uma irmã mais nova, mas eu e ele já mais velhinhos, então a gente, mais passado da adolescência, a gente estava ainda muito nesse conflito. Depois que isso foi passando, e aí foi havendo esse envolvimento, por mais que vinha essa, medo da responsabilidade, vou fugir é mais fácil, tal, começou a surgir um despertar. Ai, que incrível. Né? Aí esse despertar começou a vir de dentro, falar, nossa, é real essa questão da força feminina, dessa essência, eu preciso me redescobrir como mulher, valorizar o meu corpo, valorizar a mim mesma, e essas questões de relações. Isso não significa perfeito, né? Aconteceram diversas situações ao longo da vida, porque o espiritual não é mágico, não existe essa especialidade. Aliás, isso que você está trazendo é fundamental. Não tem nada de mágico, pelo contrário. Na hora que você, exatamente, na hora que você abre, ainda mais jovem como você, e eu me identifico com isso, parece que tira um véu e você fica meio assustada, assim, e agora? Então, não tem nada de fantasioso e não tem nada de maravilhoso. Não. É um susto mesmo. É isso mesmo. É um impacto, porque você tem que entrar de frente, digamos, com a sua sombra. Verdade. Né? Com a sua dualidade, como a gente trabalha. Entender que essa dualidade também tem vínculos do passado, né? Então, esse trabalho também
me desenvolvo lá com a Rami, buscar a ancestralidade é também conhecer mais a si mesmo, as próprias tendências e talentos também dessa vida, né? Por que você traz determinadas missões, Verdade. talentos, facilidades, comunicação... Ou até padrão, né, padrões, Nath? perfeito, é isso aí. Crença. Crenças, E eu total. acho que isso que você está trazendo é uma coisa super importante, porque a nossa ancestralidade, o da onde a gente veio, pouco importa, na verdade, né? Mas quando você honra a ancestralidade, você tem o livre-arbítrio de escolher o que você leva e o que você deixa. Com certeza. Então, você sentiu isso? Total. Que assim, porque, né, você já traz uma bagagem importante. Sim. E olha, bonito que você disse que a sua mãe foi atrás da espiritualidade por sua causa. Então, na verdade, eu me pergunto se a mestra aqui não é você, não é mesmo? Ai, não, Gabi. Eu acho que foi um canal, foi uma porta, né? Fica com essa informação. Foi, na verdade, uma porta. Uma porta, né? né? Um canal para vocês se desenvolverem, né? Exato. Porque, na verdade, assim, a minha mãe sempre teve essa força, né? Digamos que foi uma abertura ali de necessidade que surgiu através de minha filha. Impressionante isso, mas que já tinha essa sinergia ali já acontecendo. É impressionante, né? como às vezes o feminino ele brota de, né, assim, o que você está dizendo, e eu já escutei muitos relatos, é o quanto a maternidade por meio dos filhos às vezes desperta a gente de uma forma impressionante. E vem uma força que às vezes a gente fala, nossa... Da onde, né? É isso. Independente de qualquer coisa. Eu tenho um filhinho de 7 anos, né? E isso é verdade isso. A gente aprende assim e vem coisas tanto positivas quanto coisas que ainda precisam ser trabalhadas. Desafiadoras, exatamente. Falo, nossa, que missão. É uma doação, é uma escolha... Tem que ser uma escolha de alma, né? É verdade. Tem que ser. Mas daí, assim, então, quando você começou a se despertar e a se desenvolver, toda essa bagagem, você sentiu que veio uma bagagem de lá de trás, que sei lá de onde veio e aquilo começou a tomar você? Como é que você foi se abrindo para esse processo da dança? Da onde que surgiu essa necessidade de trazer a espiritualidade para o corpo? Não sei se eu já pulei etapas, se você quer contar algo antes. Eu ia chegar nesse ponto porque também. Tá tão bom a conversa, eu tô assim, tá, e que mais? Que mais, então, o quê? Você quer perguntar alguma coisa, viu, Laís? Aliás, se vocês querem fazer alguma pergunta, você coloca aqui, que claro que não é ao vivo, gente, mas põe em comentários que qualquer coisa depois a gente pergunta para ela. Com certeza, com o maior prazer. Então, como eu fui chegando nesse desenvolvimento espiritual, é bem claro e prático, porque foi através dos rituais, as ritualísticas com a Rami. Então, assim, não só eu, como várias mulheres, né? Porque, num determinado momento, a Rami recebeu muito claramente, espiritualmente, a missão de desenvolver as mulheres. Seu trabalho agora, a sua missão é o resgate do feminino. Pronto. Né? E aí, ali, 20 e tantos anos atrás, começou esse trabalho dela de resgatar as mulheres, a essência, a ancestralidade, o feminino. E, paralelo, começou a escrita do livro, né? Eternamente Isis, que é um registro de todo esse trabalho que ela realiza, porque é um ciclo de mais ou menos 9 encontros para mulheres que daqui em diante quiserem entender e entrar, por exemplo. E nesses rituais são resgatados focos, né, que ela desenvolve um dia inteiro. Então, existe o ritual do Egito, existe o ritual de Atlântida, existe o ritual sobre força, sobre a consciência, a força gestadora. Exatamente. Então, é um ciclo que a gente fala que é importante completar, porque existe um começo, meio e fim, né? Então, tem que estar mesmo disposta a abrir mão de uma vez por mês, passar um sábado, uma parte do domingo. Então, a intensidade naquela época também era muito maior, por conta desse estudo. Então, as mulheres, a gente se encontravam, né? Nos encontrávamos mais vezes. E aí, isso foi abrindo a consciência e a memória, né? Então, ser levada por uma condução e, assim... como é muito bem conduzida, acho que o que dá a diferença nesses trabalhos é alguém que conduza muito bem, né? Que te leve realmente a sentir, porque não era imaginatório,
sabe? Eram coisas que a gente foi construindo juntas. Então, depois havia uns conselhos entre nós, né? Que partilhávamos o que você percebeu, qual foi a sua, né, contribuição e tudo mais. Então, a sua fala me tocava porque fazia sentido para mim. Sim. E assim foi construindo. Claro que por toda essa condução dela. Então, tudo bem. Essa parte foi abrindo. Eu como mulher, eu como essa força feminina, com essa força gestadora, que para mim tudo isso também era muito novo, como para todas. Você era bem jovem, né? Você imagina o Sim, impacto para sim. você com 20 e poucos anos disso Exato. tudo, né? Então. Porque normalmente a gente acessa essas coisas do 30 a mais. Isso, que a maioria das 40 pessoas anos, chegam, né? Mas com jovem, né? No borbulhando os hormônios, no momento assim super de abertura. É um feminino potente que surge mesmo, né? Muito. Então, esse trabalho foi crescendo, né, nesse autodesenvolvimento. Com a chegada do livro também a gente foi aprofundando o estudo, né, disso. E aí, assim, a dança, eu sempre fui apaixonada por dança. Ai, dançar né? é tudo de bom, né? Nossa, para mim sempre foi um momento mesmo pequena. Então, eu comecei no balé. Mas aí o balé entrei em contatos com essa questão da rigidez, né, da obrigatoriedade, das regras. E eu lembro que eu seguia tão bonitinha a professora, então tudo que ela fazia eu copiava, né? Aí um dia ela foi amarrar o cabelo só. Aí eu comecei a fazer assim também. Aí ela, não, calma, eu só tô prendendo o cabelo. Então, assim, aquilo para mim era muito rígido. Aí eu falava, ai, não quero mais. Aí comecei a falar para minha mãe, não me leva mais para balé. Daí uma vizinha perto da minha casa, eu escutava música na rua, e eu devia ter o quê? Uns 12 anos, talvez. Aí eu fui lá e vi que era uma aula de jazz. Ai, jazz é ótimo, tudo de bom. Outra coisa, né? Aí eu me encontrei no jazz. Ficou ali. Né? Essa liberdade, era época da Madonna. Nossa! Então foi Immaculate, Cyndi lá, Lauper. Exato. Pensa. Isso, foi demais. Michael Jackson. Nossa, gente. Foi perfeito. Então, pra mim... Up and Down. Isso. Rhythm is a dancer, Nossa senhora, essa It's a tragedy for me to see the dream is over. Isso mesmo, maravilhosa, em inglês, cantando. Brisa, né? Não, muito bom. Mas esse clima mesmo, né? Mas era muito bom. Nossa, era realmente. Sair pra dançar é muito bom, né? Exato, ali eu, sabe, deixava... Já era uma percepção, sem ser consciente, que eu deixava o meu corpo falar, meus sentimentos dançarem. Super legal. Então, para mim, era um momento muito forte. E aí, enfim, depois fomos crescendo, fui crescendo. E você sempre foi trabalhando com a sua mãe? Então, até nesse ponto ainda não, né? Tá, então, beleza. tava na minha vida, pré-adolescente, fazendo suas coisas. Tal. Antes de começar o trabalho com a minha mãe eu já crescendo mais, falei, o jazz acho que já deu. E eu fui para a dança do ventre. Ai, gente, né? Maravilhosa. Aí eu fui para uma escola famosa de dança do ventre, ali eu me desenvolvi bastante. Entrei em conexão mais com esse feminino, com o nosso ventre mesmo, com o sagrado e tudo mais. Só que não era uma escola... que falava exatamente do sagrado e não trazia tanto essa conexão. Era mais sobre o dançar, né? Mais sobre o ventre, sobre, né, o corpo, os movimentos. Só que tinha uma tendência depois também a levar muito para a sedução, sabe? Para aparência, para apresentações. Nada contra, pelo amor, né? Quem apresenta, nada. Não, mas eu entendo que você tá... Não era algo que você queria te conectar, tô entendendo. Exato. Então, começou a dar um choque... que eu falei, nossa, não é isso também que não eu quero, sabe? Mas tudo bem, pelo menos você trouxe para o corpo o movimento, Muito. Aprendi muito esse movimento mais flexível, mais ondulado, né? Essa conexão mais com a feminilidade. E aí, quando houve uma situação de começarem a, entre aspas, já encaminhar para a apresentação, porque tinha um envolvimento da escola com isso, aí eu falei, não, obrigada, não é o meu caminho. Gratiluz, tô de exatamente, boa. Agradeci. Gratidance, mas eu tô de boa. Gratidance. E parei. Só que nesse tempo, já estava atrelado já ao feminino, ao trabalho da minha mãe. Então, eu comecei a me desenvolver lá. E quando a gente começa a entrar nesse caminho da ancestralidade, do resgate do feminino, tinha uns talentos lá, né? Que
Dá pra gente entrar no livro? Claro que pra tá. gente poder Claro que falar tá. só esse pedaço mais, né? Que é aqui, né? É, o Eternamente Isis. Gente, eu quero falar uma coisa sobre esse livro. Deu, Laís. Deu para fazer, né? Olha, antes de você falar sobre o livro, eu quero, Claro, se você por me favor, permitir, com o falar maior do prazer. livro. Porque o que que assim, eu conheci a Natália por causa do livro. Porque eu comecei a ler esse livro e eu falei, o que está acontecendo aqui? Porque eu fui para o Egito esse ano, né? Levei um grupo em abril. E como eu trabalho com tarô egípcio e eu sou a louca do Egito, eu tenho uma conexão muito profunda com essa civilização. Sim. Eu queria me preparar melhor para o que eu ia encontrar lá. Uhum. Era a primeira vez com um grupo, levando pessoas e ainda tendo que falar sobre, né? Apesar que tinha o guia, etc e tal. A Rami fez isso em 1997. Foi uma loucura, mas foi incrível. É. Mas eu li 2 livros que mexeram comigo. Um que é o Egito Secreto, do Paul Brunton, que é incrível, uma experiência de um jornalista que foi lá e vivenciou um monte de coisa. Só que o livro dela, o Eternamente Isis, eu não sei o que acontece. Parece que ele puxa você para dentro, você mergulha, você se vê lá, e ela descreve. E assim, foi muito louco, porque conforme eu fui lendo o livro, ia construindo imagens na minha cabeça, que quando eu cheguei no templo de Philae de Isis e de Dendera, da Hathor, eu falei, não é possível. Não Toda é possível. aquela memória. Eu falei, gente, eu levei o livro junto. Então, o livro, ele realmente puxa a gente para um lado muito profundo. Você entende o que é o feminino ancestral e o feminino sagrado. E o mais importante, que eu não sabia, o quanto o próprio Egito depois se tornou 100% patriarcal. Isso. E as deusas ficaram completamente abafadas. Isso foi... Eu chorei quando acabei de ler o livro. Eu chorava copiosamente. E aí, eu acho muito bonito, que daí eu quero que você fale sobre o livro, mas conforme você vai lendo o livro, você vai entendendo o sacerdócio e você vai entendendo o quanto as sacerdotisas elas precisavam da dança para manifestar a espiritualidade. E aí, se você me permite, gente, eu quero fazer um outro parênteses, que olha que curioso, porque antes de entrevistar você, eu entrevistei a Aparecida Sauer, que também é uma pessoa super conhecida nessa questão do Egito, de Isis e tudo. E ela também fez dança do ventre e também se especializou. E ela falou a mesma coisa que você nesse sentido. Olha. O quanto que não é natural para a mulher ficar lá parada meditando. Isso. Ela trouxe uma informação muito forte, da qual essa meditação parada era muito conectada aos homens guerreiros que ficavam horas parado, olhando a caça. E o quanto que, para a gente, a dança é a nossa meditação. Então, assim... perdão, né, de ter te interrompendo, mas eu acho muito também. Forte. Então, volta no livro. Ativa, né? Volta no livro, porque eu achei... Eu fazer o depoimento é interessante, porque eu lendo daqui, eu fiquei chocada. Então, conta um pouco do livro para poder jogar para o seu trabalho com a dança. Então, esse depoimento que você falou, ficou chocada, é o que a gente recebe, assim, diariamente, sabe? Das mulheres falando, nossa, gratidão a Rami, porque esse livro explicou muito do que eu buscava, do que eu sentia, que não conseguia entender, abriu minha visão sobre espiritualidade, sobre o feminino, me vi no livro, entendi minha história, né? E é isso que acontece mesmo. Você falou que ele puxa um livro, a gente até fala, né, que uma capa é uma lua, então a gente sente quanto ele é magnético, né? Porque a lua é muito feminina, é muito magnética, ai, que né? Esperta, gente. Mas a verdade nem foi. Não, eu sei que não, mas que coisa, não é? Porque a lua tem muito a ver com o feminino, né? Total, né? E com Isis e com toda essa magia, né, da mulher no Egito e tudo mais. Então, o livro, ele é um livro que a gente chama de livro caminhante. Ele caminha, sabe? Ele vai para outros lugares, fora do país, fora... enfim, para todo o Brasil, e vai chegando em mulheres que realmente têm essa necessidade, essa sintonia. E vira mais assim, eu ganhei de uma amiga me emprestou, achei na livraria, achei não sei aonde. Surgiu do nada. Aliás, você conseguiu o livro através da internet? Do Instagram. De um
link de uma... De algum patrocinado de vocês. Começou a aparecer, veio Eternamente Isis, antes de eu viajar para o Egito. Nossa, Gabi, então... Não, foi muito louco. Isso. Do além... Né? Não é que eu isso. procurei, eu não conhecia o trabalho dela, mas começou Eternamente Isis. Eu falei, não, pera. E começou a aparecer muito, ok, o algoritmo, mas assim, era algo mesmo era chamado, né? Foi diferente. Tanto é que a gente começou a se falar loucamente, né? Foi. De estar namorando esse encontro desde março, gente. E eu tô repassando esse encontro para a Rami também. Falei que ia vir depois que seria muito importante fazer muito com forte. ela. Mas daí, então, volta aí no o livro livro. Ele é muito, né, nesse sentido do caminho, do chamado. Então, quando a Rami terminou de escrever, né, e que nós já estávamos vivenciando isso através dos rituais que você faz. Desse resgate de memória, dessa condução mais profunda. E aí começamos a adentrar nessa história mais profundamente. E quando começamos a desenvolver os talentos, né, então... talento da mulher, por exemplo, da fertilização, de partos. Muitas mulheres até desenvolvendo com a Rami quiseram ser parteiras, doulas, né? Porque vai se resgatando e vai sentindo esse potencial. Então, o talento, né, das mais antigas que passavam as sabedorias para as mais novas, da oratória e por aí vai. E nisso, quando começou a chegar a dança, porque também existia o canto sagrado, né? Que por um tempo também foi desenvolvido lá. Que legal isso, né? Super completo. Da frequências sonoras, né? Da musicoterapia e tudo mais. E a dança já era parte de quem você ser, é, né? na sua natureza. Exato. E era algo muito forte, mas não era exclusivo. Então, outras mulheres também se desenvolviam, obviamente todas. Aí tiveram outras que também sentiram esse chamado para repassar a dança sagrada natural dentro do que a Rami trazia para outras mulheres. Só que quem, de fato, ficou mesmo nesses 20 anos, fazendo chuva e sol e passando por pós-parto... A senhorinha. Foi eu, né? Então, assim, eu levei muito essa missão como sério? algo muito do meu ser mesmo. Então, a dança começou a despertar, né? Essa questão como você trouxe, bastante profunda durante o livro, que era a parte da mulher, são ritualísticas naturais. Então, a dança para o sol, a dança para a lua, a dança para ajudar na energia que fertilizaria a terra, a dança junto das flores, que são tudo danças relacionadas às frequências, né? Às energias. Então, a dança tinha uma missão, ela tinha um propósito, ela é uma própria magia. Quando verdade. a gente dança, a gente Nossa, isso que você está dizendo é uma própria magia. Não é? A gente não precisa ir longe. Não. Não é, Natália? É isso. E, nossa, isso que você trouxe, eu acho que você conseguiu traduzir o que eu nunca consegui, que é o que é a dança, no fim das contas, neste lugar? É magia pura. Exato. E é algo assim que é um canal, a gente é um canal de força, de conexão. Então, o corpo, ele deixa transparecer essa conexão e esse movimento. Por isso que, para nós, a dança sagrada, ela natural, ela requer um propósito. Não é só dançar aleatório, não é? Né? É para uma cura, é para um sentimento, é para a harmonia do seu lar, é a dança para equilibrar as suas emoções, é para dançar para atrair positivamente um projeto, uma mudança de trabalho, um relacionamento, digamos, né? Então, com essas forças que a dança sempre fez parte, né, e caminha por todo o livro, como a dança da noite, né, movimentos que trazem mais essa conexão, esse silenciar, né? E aí foram se construindo movimentos trazidos pela minha mãe, pela Rami, e que a gente também foi desenvolvendo nessa percepção e canalizando. Que demais! Né? Então, começamos a construir movimentos em elos, como a gente chama. A Rami ensina muito a questão do elo e grupo, né? Porque grupo, cada uma tem uma visão, não que no elo não tenha a sua individualidade, mas elo a gente busca algo todas na mesma visão, na mesma direção. Até porque você disse, né, lá no começo que vocês criam um trabalho em teia, né? Perfeito. Baseado na teia. Então, o elo faz total sentido. Total. É uma costura entre vocês, energética, né? É uma energia que circula. É até uma geometria sagrada, se você for parar para pensar, mesmo, né? Isso mesmo. Faz todo sentido. Então,
a gente trabalhava em elo nessa construção e depois formatamos isso em aulas. Porque é o que você falou, precisa trazer esse espiritual para cá. Não adianta ficar lá no gratiluz, gratizenho e namastê, né, pessoal? Isso. Não dá. Não dá. E a gente tem essa visão bem, como a gente fala, em unicidade, né? Bem próximo que você está trazendo, de trazer isso para o dia a dia. Não, né? E isso que você está trazendo. Não dá, gente. Não dá. E isso, gente, olha, eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o despertar, a era de aquário, nananã, quinta dimensão, 15ª dimensão, eu falo o tempo inteiro e eu vou continuar falando, eu não sei, porque eu não sei nada. Eu só estou aqui compartilhando a minha visão, o meu saber, mas eu cada vez mais estou entendendo que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia na Matrix de quinta dimensão, e a gente acha que está tudo fora da Terra. Isso, Gabi. A gente não... assim, eu percebo que as pessoas esquecem que a gente está em cima de uma planeta, Terra Mãe. É isso mesmo. E uma coisa que mexeu muito comigo no livro é o quanto que, principalmente na era de ouro, vamos falar bem assim, né, do Egito lá atrás, na Suméria, Babilônia, Atlântida, enfim, a conexão com a natureza era condição sine qua non, porque se você for pensar, vou rezar para Deus, reza para o sol, que sem esse cara, você não estava aqui, e para a Terra, porque sem a Terra, o pai e a mãe, aí você quer ir lá para a dimensão 25ª. Então, isso que você está trazendo, não é verdade isso? Então, você está trazendo uma coisa extremamente importante, que é, se você olhar para as culturas Sufi, os caras entram em transe dançando. Isso. Se você entrar em contato com os povos originários, para tudo e qualquer coisa, os caras, os xamãs, dançam. Você vai para os astecas, para o mais, os caras dançam. Ciganos, todos trabalham com movimentação. A dança Odissi, os indianos, os mudras, gente. Eu tenho ensinado mudras para as pessoas. A própria yoga. Então, assim, a dança é mais um canal de manifestação, não é? Muito. Então, conta um pouco sobre isso, assim. Olha, eu tô meio falante hoje, não, mas porque porque eu também danço e eu tô assim, é isso, tipo assim, check, o que você tá falando? Porque é muito forte, é uma forma fácil das pessoas se conectarem. Isso, exatamente assim. E eu até ia falar isso no começo, acabei não falando, de reconhecer o seu trabalho, Gabi, também, porque é muito bonito você trazer primeiro, né? Eu sei que é um resgate para você, é uma missão também esse programa aqui. Né? De Radialista, né, gente? Tem que. Não, mas é muito forte, assim, porque você traz conteúdos bem essenciais e que ajudam muito também quem está, né, buscando, quem está indo. Por onde eu começo. E é isso que eu ia falar. Por onde eu eu quero me conectar com a espiritualidade. Por onde eu começo? Dança. Vai dançar. É isso mesmo. Começa a dançar. Agora, fazendo um parênteses grandão. A dança e a música, talvez um outro podcast esse nosso, não tá? É mesmo, mas a dança e a música, um outro podcast, também tem o viés que é complexo, que eu não quero entrar no mérito aqui, porque música é frequência, dança é frequência. Então, dependendo de como você usa a música e a dança com o teu corpo, você também atrai energias que eu não quero falar. Tipo Voldemort, que você não quer falar. Aquilo que não pode falar, aquilo que eu não quero ser comentado. Então, vamos falar do lado luz. Vamos falar do lado luz, porque tem um lado sombra, vocês já entenderam, hashtag fica aqui subliminarmente. Mas é que é verdade, como tudo, tem danças e músicas que a gente tem, sem julgamento algum, mas a gente tem que entender que tudo é vibração e tudo é frequência. Nossa, então, como a gente usa isso, cada um. Então, ninguém está falando de ficar na santidade, não é isso. Com certeza. Mas é como você conduz isso. Inclusive, a espiritualidade tem muito fake espiritualidade hoje em dia, né? Muito. Então, muito. Vamos voltar para a dança, porque eu estou fazendo uma digressão aqui. Não, mas tá ótimo. Pede um cheeseburger lá, porque batatinha você quer? Porque é isso, né? A gente deixa... Eu falei pra... Não, em uma hora a gente fala... É mesmo, né? Eu falei em uma hora, vai. Tá, não. Só que não. É mesmo, é uma magia mesmo. Não, vai surgindo, só que não, surgindo. pessoal. Tô falando pra você, gente. Aliás, pessoal, se você tá cansado de assistir, porque o povo, em 30 segundos não quer... Pausa, vai lá, pega uma pipoca, volta aqui. Isso mesmo, maratona, porque eu sei, gente. É maratona, gente. Vamos lá, fica aqui com a gente, porque a gente é super legal e simpáticas e lindas. Dá licença. Adorei, isso mesmo.
Autoestima, que é outro trabalho que a gente faz. Pô, eu tô com minha roupa nova, eu queria tanto estrear. Nossa, Gabi, então, tão linda. Foi a minha irmã que deu, tá, gente? Não, Obrigada, Jéssica, te amo. E tá super linda, combinando com o clima. Né? Tá mas vamos lá, então, voltando da dança, que você tava falando o quanto que a dança ela é super essencial pra gente se desenvolver. Enfim, nem lembro o que a gente tava falando, mas volta. Vamos volta. resgatar. Resgata aí. Isso. Aí a gente começou a fazer movimentos em elos, né? Em elos, isso. teia. E aí começamos a formatar, né, esse movimento para as pessoas conseguirem se desenvolver, né? E se encontrar. Desculpa, é gravado, Gabi, mas a gente finge que é ao vivo. Que é ao vivo, tá certo. A gente não vou cortar nada disso. Sou TDAH, gente, excuse me. Ai, Gabi, maravilhosa. Ai, muito bom. Então, a dança... Daí eu comecei a fazer esse contato mais profundo e falei, nossa, é isso que eu preciso, eu tenho essa vou desenvolver vontade, esse caminho aqui. Vamos lá. E eu comecei a me desenvolver primeiramente, entrar em contato mais com o meu corpo, o que determinados movimentos repercutiam. Músculos, né? Que você nem sabia que existia, não é mesmo? Isso, né? Isso mesmo. Tem isso. Que parte é essa, gente? Isso. O que tem parte rígida, parte flexível. É isso, né? É impressionante. Isso aí. Lugares que pegavam, doíam, você fala, nossa, nem dá pra... Né? Não era a coluna, principalmente era isso que você o ventre pra o gente. Ventre, nossa. O pulsar, né, da energia, como começava a gerar um campo mesmo, né, vibratório de dentro pra fora, de fora pra dentro, enfim. E aí, a Rami falou, bom, precisamos colocar como um projeto, um programa, né, de desenvolvimento junto da Nova Mulher, a dança sagrada natural. Ai, que legal. E aí começou também o meu desenvolvimento, junto também com Rami Shanaitá, no xamanismo, né? Então, que legal. junto veio essa força da natureza, porque a tradição Tubacuaçu, que é essa tradição resgatada, né, por ambos, é de base da natureza. Ai, conta raiz um pouco vermelha, disso, né? Que legal. Então, é uma tradição que significa seres da grande sabedoria. Então, são como que é o nome? Fala de Tubacuaçu. Tubacuaçu. Isso, que lindo isso. Então, tem muito a ver, como eu estava falando, né? Dessa visão da raça vermelha, da conexão mesmo com a natureza e com os elementares, com as ervas, com a parte natural mesmo, né? Pós, ervas que queimam, ervas que, enfim... Os animais de poder. Os animais de poder, exatamente. E os animais, o movimento dos animais, sim, né? Interessante. A gente não pegou tanto esse viés, tá? Beleza. Mas eu sei que é parte, né? Tá. Então, a gente foi... eu fui me aprofundando nos portais da natureza. O ar, o fogo, a água e a terra. Ai, gente, que sensacional. Que aí, nossa, aí foi onde deu o match mesmo e eu me encontrei nessa de trazer o sagrado, sim, mas também o que o movimento do corpo pode porque daí surgiu o oráculo do corpo. Ai. Junto dos elementos naturais. O oráculo do corpo são cartas reais? Na verdade, assim, não. O oráculo do corpo é vivo. Temos que criar isso. Então, eu tenho uma carta, as cartas, mas não é especificamente um oráculo de cartas, vamos pensar assim. São partes do corpo que cada uma às vezes vão tirando, e aí tem a ver assim, o que parte do corpo você precisa trabalhar agora. Gente, que sensacional. Então, exemplo, cabeça tem a ver com ar, né? Que é a parte da nossa de gestar aí os pensamentos. O ar, ele é sutil, então é tudo que é para dentro. O ar a gente não pega, então tudo que está dentro a gente não vê, né? Então o ar, oráculo da visão, que aí entrecruza com os talentos. Então, visão tem a ver, o ar tem a ver com visionária, com a mulher ser essa capacidade, que né? demais. Então aí vai indo cada parte do corpo. E o fogo? Ai, fala todos, tá bom, gente. Vou fala todos. Qual que é o signo seu, Laís? Libra, você é ar. Libra, igual eu. Eu sou fogo. Ai, fala um pouquinho dos elementos aí para as mulheres se identificarem, porque, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. É um convite, tá? Dia 2 de novembro desse ano, 2025, a Natália vai fazer
um workshop, é uma vivência, Isso. como chama? É um workshop. Um workshop da dança sagrada natural. Isso então dá um mesmo. spoiler, porque daí as mulheres vão poder se inscrever. Vou deixar aqui no link da descrição como é que você pode entrar em contato com ela, porque eu já vou estar lá. Ai, que lindo. Eu quero estar lá. Tomara, vai não, porque eu tô enrolando tá, gente, já. Tô enrolando. Deu um ano, né? Acho que foi esse ano que a gente sei lá. começou, Foi né? não, Vamos foi esse exagerar, ano. né? Não. Tá, não, 2 de novembro eu já tô de volta das férias. Então maravilha. Ótimo. Maravilha. Pós-finados e Halloween, gente, é isso. Dia 2. Já dá um saravá. Exatamente. Então conta um pouco isso. Então, como é que esse oráculo do corpo, fogo, terra, fogo, água e ar, como é que se conecta com a dança? Conta um pouco disso, porque aí você vai poder ativar ou você equilibrar esse elemento em você, é isso? Isso, Gabi. Tá bem na sintonia. Exatamente. Então, vamos só finalizar o oráculo. Então, a cabeça tem a ver com ar. Tá. Ombros, braços, mãos e peito, fogo. Cabeça. Exatamente. Cabeça, ombros, joelho e pé. Então, como que é os ombros? Ombros, braços, mãos e peito. O fogo. O fogo. A parte do nosso ventre, água. Água. E perna e pés, terra. Gente, tá perfeito. Então, assim, daí a gente... É mesmo, né? E aí, por quê? Porque o ar, como eu tava falando, ele é sutil, ele é o mais espiritual. Exatamente, a comunicação, o ar, a fala, né? A audição. Então, tudo isso está relacionado ao ar. Que daí, assim, qual que é o diferencial do meu workshop? Ele não é só um workshop de dança, especificamente. A gente não passa o dia inteiro dançando. Essa dança também não é coreografada. É solta. Né? Eu ensino movimentos que se afinizam aos elementos para dar uma referência que de fato tem uma força ali, né? Não é... Mas, exatamente, trazer para essa mulher desenvolver através da minha condução, porque a dança é totalmente guiada, né? E uma parte, enfim, intuída, perfeito. E aí, a parte da manhã é muito importante, porque é a parte teórica. Que então, máximo. Eu trago slides. Legal. Falo do feminino, da sexualidade. Parte do que tá no livro, né? Através de uma maneira mais... pragmática ali, fácil de tem que ter, é bom, porque elas saem com um embasamento sobre esse feminino, sobre quem elas são, né? Isso, falamos da essência gestadora, da força, um pouquinho sobre as crenças do feminino, rompimento da dança, né, nesse sagrado, porque também o livro fala muito do rompimento, né? E é onde a Rami também direcionou muito a gente no passado para entender o que nos motivou a, nesta trama, ir distanciando a gente do sagrado. Porque hoje a gente está numa situação de reconectar, né? A gente se distanciou do nosso corpo total. Exato, da natureza. Então, muitas mulheres chegam até, o passarinho me irrita, sabe? Essa desconexão total e o trabalho, casa, e não se reconecta a nada. Então, assim, são diversos padrões de mulheres que chegam, né? E aí, enfim, então a dualidade, ela também fez parte de entender esse rompimento. E aí eu vou trazendo essa parte, então é muito autoconhecimento junto. Então, sobre autoestima, sobre autoimagem, né? Como que vai entrando em contato com essa essência. Então, puro autoconhecimento, para daí, na parte da tarde, ser a vivencial. Então, eu trago tudo que elas aprenderam com os slides sobre os portais, que aqui eu estou falando muito pouquinho, né? No workshop eu trago muito mais informações sobre a força do ar, do fogo, da água e da terra. Então, no xamanismo, para nós, pelo menos, né? Porque existem tantas linhas, né? Tá que tudo daí certo. É difícil falar que é uma linguagem única do xamanismo, né? Mas o ar, ele traz uma força de cura, né? Porque ele é a vitalidade, ele é o vento, ele é o vital. A gente sem ar não vive. O prana, né? Exato. Então, essa força curativa. O fogo já é uma força muito intensa, então ele traz uma força de transformação. Sim. Tudo se renova no fogo, verdade. tudo se transforma. Eu que o diga. Não é? Então, pessoas que têm a mão muito quente também têm a mão de cura, mas também tem um resgate, uma conexão com o fogo. Porque se a gente pensar que todas viemos de uma ancestralidade que tem esse resgate do feminino e nos sentimos parte dessa história, a gente traz uma afinidade maior com o elemento também. Verdade. Porque nós somos
dançamos e guardamos portais de energias, né? Pensando isso na nossa história atrás. Então, mulheres que, eu me afinizo muito com fogo. Já tenho uma resistência com água. Então, tem muito a ver também com memórias, padrões, né? Bloqueios. Impressionante, né? É real. E que vai soltando. E assim, é muito... Porque chegam mulheres lá e falam, eu não sei dançar. Eu nunca dancei na minha vida. Do tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Mas me falaram que era bom, então eu vim. De repente... Aí sim que a gente pode parecer mágica. Dança lindamente, assim, traz movimentos que ela mesma no fim fala, eu nem imaginava. Porque a gente acredita muito no que o corpo carrega, né? Memórias que a gente se lembra e memórias que o corpo traz, que muitas vezes a gente nem tá lá raciocinando exatamente Sim. as curas que o corpo tá transformando ali, né? De memórias, de desbloqueios e tudo mais. Então, existe essa parte da tarde, onde elas vão vivenciar, né, o oráculo que foi falado também dos portais, dos elementos. Portais. Aí a água é fluência, é harmonia. Que legal. E a terra é ancoragem. Né? Total. Então, são movimentos de cura que a gente faz, a gente traz vai elementos fazendo um da resgate, natureza. né? Impressionante isso. O ar, eu dou, né, como um presente uma pena de um pássaro, então tem a ver com a leveza. Mate. Ai, deusa mate, gente, que deixa o coração leve, que lindo isso. É isso. Aí a gente tem uma mini fogueira, que a gente faz esse movimento da ritualística com fogo. Então, é muito prático e vivenciado mesmo. Tem água, eu coloco um recipiente de águas com essência de mirra e flores. Então, puxa muito para essa dança mais, né, conectada tanto à força daquele elemento, à energia e à cura e a transformação, cada passo do portal que você precisa para a sua vida. Então, você conecta de novo aquele propósito, né? Quero curar o quê? Quero curar... E que fica mais fácil, porque o corpo fala, né? É isso. O corpo fala. Tem uma coisa muito interessante que você está dizendo, dessa questão de a gente trazer a cura por meio do corpo. Uhum. Porque se você for bem observar... e aí até queria te perguntar se você já viveu alguma experiência transcendental, se por conta da dança veio alguma coisa para você, porque em alguns momentos para mim dançando, cai igual no chuveiro. Gente, quem de vocês aí Laís, você tem isso? Você está tomando banho, de repente, do nada, no chuveiro cai. Na dança tem muito isso também. Muito. Mas o que eu quero dizer é que se a gente olhar para o povo ancestral lá atrás, e a gente está falando de lá atrásão, né? Existe muito essa coisa de que quando a gente se movimenta, quando a gente faz um mantra, e quando a gente tem uma intenção, a gente manifesta muito mais, porque a gente está trabalhando com a lei da física. Isso. A gente está trabalhando com o movimento cinético. Então, a gente está... Se você for observar... Todos os grandes magos, magas, sacerdotes, as pessoas sempre fazem mudra, sabe? Você está mexendo lá, você pega um grimório da magia e você vai fazer... Tem o movimento da varinha, tem mudra, tem gestos, e você mantra, e você tem a intenção, a magia acontece. Então, quando você fala que dançar é magia, é real. Então, assim, as sociedades antigas, lá atrás, eles sabiam disso. Sem dúvida. Então, a dança não é uma coisa aleatória, né? Então, não é sobre o dançar somente. A gente está falando sobre colocar a espiritualidade em movimento. Em movimento. E aí, isso é muito sério e importante, porque se a gente for ver... O quanto que a dança e a música movem as massas e podem até entrar numa frequência que não é ok, que é o outro podcast, né? Claro, é isso mesmo. Mas que é outro podcast. Mas, então, eu queria te perguntar, eu estou trazendo isso porque eu queria te perguntar o seguinte... Se você, sei lá, nos seus workshops com você, com alunas, com clientes, enfim, se você observou alquimias acontecendo ali a partir desses movimentos, porque deve acontecer muito, né? Muito, com toda certeza. É muito forte esse trabalho ao mesmo tempo, porque
a energia que vai se formando dessas mulheres que vão trazendo, sabe, percepções e sentimentos e movimentos, isso vai gerando, né, reverberando em transformações, em energias. Então, assim, no meu próprio movimento, falando de mim mesma, é o que você estava falando naquele momento da meditação, né? Para mim é uma meditação em movimento. Eu não consigo, Cécia, de ficar parada. Eu tenho muita energia. Eu também. Não dá. Para mim, não dá. Então, assim, movimento, para mim, é vida, é movimento. Então, a dança é muito... Pensa no vida. Tai Chi, se você for ver, na yoga, né? Se for ver. Exato. Então, assim, a dança foi, por vários momentos, importante para eu acessar uma outra vibratória, acessar mais a minha conexão com a espiritualidade, de deixar o silêncio vir, porque conforme você faz movimentos repetitivos, alguns movimentos de dança, você entra num estado de transe, mais alterado, né? De consciência, de total. transe. Então, assim, isso é, como você estava falando, é físico, é um movimento que vai ajustando no corpo para ajudar nessa maior conexão. E, ao mesmo tempo, conforme eu vou me movimentando, eu também vou gerando essas energias que me permitem também maior proximidade do espiritual. Você sai do racional, né, Natália? A gente sai... A gente sai do racional. E tem uma coisa que... Nossa, você falou uma coisa muito importante. Quando você contou da sua história sobre a dança do ventre, onde acabou indo para um lado que não era muito o qual você queria e que está tudo certo, mas quando a gente olha para a história antiga... Aí, o terceiro podcast, eu sempre falo isso. Mas é muito importante, porque lá atrás, e aí, de repente, se você tiver mais informação sobre isso, você pode até falar também, que as grandes sacerdotisas, principalmente do Templo de Ísis, né? Sim. Porque é onde a gente tem mais referência. Se a gente voltar para a Suméria, por exemplo, só uma parte, a primeira deusa que se tem notícia de todas é Inanna, porque foi a escrita começou lá atrás na Suméria. É o primeiro registro que a gente tem em Inanna, e depois lá na Mesopotâmia, Babilônia, a gente tem Ishtar, que é a mesma. Sim. Ísis, ela surge um pouco depois. Porém, o Egito ele teve uma influência tão grande que quando a gente fala escola de mistérios de Ísis, na hora vem. Então, a gente entende o sacerdócio lá atrás. E a dança era fundamental para tudo isso que a gente está falando. Sem dúvida. Só que depois, quando o patriarcado imperou, e isso foi uma coisa que me impactou demais no livro, elas foram obrigadas, né, a se prostituírem e fazerem do corpo uma moeda de troca, onde a dança, principalmente a dança do ventre, que era algo sagrado, acabou se tornando conectado, algo a ser... Então, gente, o rebolar, o mexer o corpo, o fazer todo esse movimento que é natural feminino, ele foi demonizado. E a gente está falando de 7.000 anos atrás. A gente está falando de 5.000 anos atrás. É isso aí. Então, o recado que eu quero contar para vocês, mulheres, é que a culpa não é nossa. É isso mesmo. Se a dança, que é algo tão sagrado, foi transformado numa coisa, aspas, suja, lá atrás, onde fazia parte do ritual do sacerdócio, imagina atuar na vida cotidiana. É isso. Cara, então isso é uma coisa muito, muito forte. Você poder desconstruir o feminino aprisionado por meio da dança, que é algo natural da mulher. Você falou tudo. Porque quando a gente se mexe... Gente, quando você está tendo... Eu tive parto normal. Quando você se mexe... O campo é uma coisa visceral. Então, a dança, ela tem um lugar visceral. Nossa. Eu tô falando bobagem, Natália, porque eu acho que isso é muito forte, né? E é o que você falou, a gente... você tem muita sintonia, seria até uma palavra... profundidade, sabe, com que a gente trabalha. Acho que por isso tanta afinidade. Tem muito. Esse livro tinha que ter chegado em você... Porque não é todas as mulheres, lógico, né? Até pessoas que se desenvolvem mesmo, que têm essa visão, assim, tão assim, clara e forte como a sua, sabe? Obrigada. Mas é mesmo. Porque essa questão, né, de desvirtuar, né?
o sagrado, dessa posse que quando começou essa história, e não é porque a Rami inventou, não é, não. Não. O que ela coloca aí tem muito estudo. Isso. Porque eu estudo sobre o feminino há mais de 15 anos e isso é uma coisa real. O que fizeram com o feminino começa no corpo, na dança. Exatamente. Pô, meu, entende, sabe? E nessa época, então, como as mulheres eram sábias e queimadas, respeitadas, né, coitadas. Não, sem falar essa era das bruxas, né? É. Então, como era de um respeito, de uma admiração e reconheciam o poder natural da mulher, né? Então, os homens tinham esse papel de reconhecimento, de reverência, né? De entender que eram das mulheres que partiam as decisões mais importantes, então os conselhos das anciãs e tudo mais. Ai, lindo isso, Jesus. Nossa, que abria o oráculo. Não, e é parte, pra né? saber o que fazer. Exatamente, e a parte deles fazendo amor na beira do Nilo. Nossa, exato, que é esse amor. Essa sexualidade sagrada. Isso. E, gente, vamos falar bem a real escancarado aqui. Quando você tá lá namorando, existe um movimento, não é mesmo? Isso. Aquilo é ou não é uma dança? Pois então. Pô. Total. Então, mover o corpo não pode. Fiquemos parada. Não, que é o que aconteceu. É isso. Se você for parar pra pensar, gente, vamos falar... Eu acho esse assunto... que parece que, vamos falar sobre a dança. Não é sobre a dança, a gente está falando sobre a demonização do corpo feminino. É isso mesmo. E né? é um ponto importante. É ponto importante, porque assim, antigamente a coisa era mais solta. Isso. Então você podia se movimentar. Aí, na época da Inquisição, o que acontece? Tira todo o poder desse movimento feminino, põe o espartilho na mulher, aperta tudo, você fica rígida, e aí as gueixas e tudo mais, e aí você faz amor parada com lençol, sem se poder se mexer. E as mulheres que se mexiam, as mulheres que se soltavam, eram quem? As prostitutas, né? Isso aí. Sendo que daí é uma outra conversa, porque esse nome também foi totalmente desvirtuado, né? Porque existiam as prostitutas sagradas, que eram as mulheres que faziam a iniciação sexual dos reis, dos filhos dos faraós e de reis antigos, que é para poder despertar, que fala bem sobre isso no livro. Mesmo. Então, Natália... E fica, esse arquétipo, depois de um tempo, da freira e da prostituta, né? Não, gente, ou a mulher tem que ser uma freira, naquele padrão. Vai me dando a raiva isso, viu? Mesmo. Até eu que não tô arrepio, esquenta. Nossa! A freira e a prostituta, né? Então, a mulher tinha que ficar puxando o breque de mão ou ela acelerava demais? Isso na visão distorcida, né? E é tão forte isso, porque muitas mulheres, quando chegam para desenvolver a dança, tem muitas memórias disso, que tem, assim... eu não danço muito assim, porque eu acho que eu tô sendo muito vulgar. Se coloca nesse lugar de, não sei, me dá uma sensação melhor de eu estar sendo muito sedutora. Fica aquela dancinha assim, né? E elas entram em contato, que é uma outra parte que são alunas minhas, né? Desde esses 20 anos, que eu também tenho alunas fixas. Que maravilhosa. Né, que são mulheres que já se desenvolvem também lá na Nova Mulher, de anos, né? Tem uma até de 20 anos. Então, elas trabalharam muito essa soltura desses padrões, né? De machistas, né? De movimentos vulgares, de movimentos sexuais, que isso era sujo, que isso era impróprio, feio. Não pode. Isso. Né? Então, que interessante isso. São memórias, é libertador, né? É libertador, porque na hora que você dança, você entra numa frequência que você solta. Nossa, e é tão bonito de ver. Gente, e sabe o que é? Tão bonito. E aí tá me vindo... Nossa, essa entrevista está sendo uma loucura pra mim, porque tá caindo muita ficha. Porque, assim, o movimento... Desculpa o YouTube, né? Mas, porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Mas chega a ser orgástico. É isso mesmo. Por isso que você trava quando você dança. Porque na hora que você dança, você ativa uma energia libidinal do libido, que tem a ver com prazer. A Kundalini, que na hora que você tá dançando lá, vai numa rave, que você tá todo mundo pulando junto,
aquilo dá um prazer para você. Para falar a palavra T, que termina com zão. Porque não sei se pode falar a palavra inteira. Sabe quando você sente T, que termina com zão? Então, vem isso, mas não nesse lugar. Que quando a gente fala de prazer, do T grande com zão, quando a gente fala na coisa orgástica nesse lugar, não pode. A gente está falando que aqui... Tá rolando uma libido de uau, que máximo, que legal. Quando você vê uma amiga, você abraça, é essa libido que mexe. Então, é muito bonito isso que você tá trazendo, porque é uma forma de você contar para as mulheres um convite, que quem quiser participar, como eu disse, no dia 2 de novembro, de você poder, desbloquear vergonha, desbloquear prazeres, de se abrir para a vida, para alegria, não é? É isso mesmo, de reencontrar a si mesma, que talvez esteja lá, assim, uma voz gritando, né? Deixa eu ser eu mesma. Dá passagem para mim, né? A música também mexe com as nossas águas. Isso é muito importante, porque você estava falando da seleção das músicas, né? Eu faço uma seleção a dedo, assim, de músicas que tem a ver, porque... A música, a dança é música. É tudo junto, né? Não tem como. Forte, não. E a música conta uma história, né? Para cada uma, teve uma vez que eu fiz com as minhas alunas, coloquei 2 ritmos e elas tinham que escrever o que aquela música trazia de lembranças. Cada uma vai rolando cada uma. Nossa, muito louco. Muito, muito. Então, a música, ela tem esse papel muito importante de entrar nessa parte nossa sensorial, de conexões e de emoções, que ela mesma já é uma forma de curar e transformar, porque conforme a gente vai sentindo ela, isso já vai mexendo, né? E aí, através, então, do corpo, junto com essas músicas específicas, porque tem músicas também que tem mais conexão com o ar, tem músicas que se conectam ao fogo. Que legal. Porque tem que fazer essa comunicação, né? E, então, assim, nossa, é uma maneira muito mesmo forte, profunda de ir acessando, sabe? Esses lugares onde eu me coloco, a voz que eu calo, que massa. Né? A minha força que eu não... me reconheço, né? Também. Traumas, boa, traumas, perfeito. Isso também é muito importante, porque traumas, perfeito. Não é? Porque perfeito. Vai acumulando, né? Essas vivências não boas e aí por isso os gatilhos. E fica na memória do corpo. O corpo grava. Saiba que é o seguinte... eu tô doente. É psicossomático. Total. O que é psicossomático? É algo que veio da emoção que gruda no corpo. É isso. Quando eu faço Theta Healing, muitas vezes a pessoa vem com uma doença, com uma coisa, e eu falo assim, gente, qual é o benefício de você estar com essa doença? Porque tem. É isso. Eu quero liberar, não sei como. Então é isso, pessoal, let's go dance. Isso. Vamos dançar, vamos mexer. O Osho fazia muito essa movimentação de soltura do corpo, né? Para você poder liberar. É muito interessante isso. É uma forma... aspas, grandão, é uma forma fácil de você poder entrar em contato com você. Então, é um recurso tão próximo, né? Tão assim, não tem nem custo. Não, gente, e eu assim, né? Ai, gente, eu vou falar um negócio. Eu que sou a louca do dorama... agora esses dias eu estava assistindo aquele... Eu não comecei ainda. Aquela coisa como que é? Guerreiras do K-pop, que tem a música Up, Up, nananana. Gente, que desespero essa música, ela grudou. Eu só sei que veio no diário da escola do meu filho. Não, veio essa... essas músicas, as meninas, não sei o que. Como eu tenho um menino, gente, o Felipe não é ligado. Nossa, não. E aí aparece umas músicas que grudam como chiclete na sua mente. Na sua mente. E assim, você tá lá, de repente, quando você olha, você tá gritando a música. Não sei o quê. Frozen. Você tá, let it go, Moana. Você grita. Aquilo, quando você vê, você tá movimentando o seu corpo e você tá na maior loucura. É isso soltando a voz e o corpo. Então, assim, é de graça. Põe uma música e dança na sua casa. Com toda certeza. E por que a gente também não pode fazer mais movimentos conscientes dessa dança? Né? É isso que eu ia falar. Porque se você se anima... fazer uma faxina. Exato. Né? Libera, a gente tá apaixonado.
apaixonada, levou um fora. A música é muito pra cura, né? Ou a gente se anima, ou trabalha escutando música, dança com a filha no carro. Isso. Só que também tem esse outro lado necessário. De trazer, então, de usar a dança como recurso de cura. Perfeito. Muito bom, gente. Isso é muito importante. Que é uma dança mais consciente. É uma dança que eu entro mais em contato, como você estava falando, né? Eu vou deixando meu corpo se falar. Se eu tô mais com uma irritação, uma raiva, eu preciso soltar movimentos mais intensos, né, para acessar para descarregar essa energia. E o corpo precisa de movimento. A gente é movimento. Então eu falo, autocuidado, não vai rolar, precisa fazer exercício, alongamento. Eu fico nas minhas alunas, porque tudo é um conjunto, é uma teia. Então não adianta, né, não se movimentar e querer trabalhar questões emocionais, que tá tudo interligado. Então, a dança é realmente... A gente ama a dança, então, pra gente é... Ficar falando até amanhã, muito, né? Como você falou, mais fácil, em aspas, mas porque é um recurso que dá resultado. Tá em você, tá no teu corpo, ninguém vai tirar de você isso. E é isso que precisa sair, porque você tá sentindo essa necessidade de transformar uma energia, um sentimento, precisa sair de onde? Você. Então, como que você vai liberar isso, né? A dança é um potencial recurso. E eu acho que, de alguma forma, também, quando você dança, você resgata, pelo que eu percebo também, certos arquétipos. Sim. Femininos, naturais. Sim. Né? Então, acho muito legal. É. Agora, me fala uma coisa. Do lado do livro, do Eternamente Isis, a gente tem aqui esse outro livro, que é a Visão Gestadora. Para a gente poder falar um pouco sobre ele... que esse livro também é da Rami Arani. Rami Arani, que fala, né? O nome da sua mãe. Então, ela também fez esse livro, sem querer sair da dança, mas já que você trouxe, para a gente começar a encerrar aqui o nosso podcast, mas eu queria que você contasse, se você puder, um pouquinho desse livro. Claro, você acha que cabe falar um pouquinho sobre ele? Cabe sim, porque o Visão Gestadora, que a gente está todo momento falando da visão inteira e da força gestadora. Isso. Ele é um livro mais intelectual, vamos dizer assim. Ele desafia mais o nosso raciocínio, porque ele leva a nossa mente a sair um pouco das crenças e valores já muito comumente, né, entrado em contato. Então, leva a sua visão um pouco mais para enxergar mesmo a natureza como uma grande... lei, né? As leis naturais. Boa. A Rami fala muito, né? Então, por exemplo, uma lei natural. Então, ensina muito esse caminho gestador. Então, a Rami desenvolve muito a mulher no caminho gestador. O que é desenvolver a mulher no caminho gestador? É aprender com essas leis naturais, a caminhar por uma estrutura. Boa. Então, a reunião, o que quer dizer caminhar pela reunião, pela expansão e por aí vai. Que legal isso. E aí o livro, então, ele vai falar de perfis gestadores, então você se reconhece. Então, pessoas que planejam. Nossa, eu preciso desse livro amanhã. Ai, nossa, Gabi, é excelente também. Planeja e não põe para fora. Ou parte para ação, mas esquece o planejamento. Ou já quer um resultado sem planejar, sem construir a estrutura. E que faz parte da natureza da pessoa, total, né? Exato. Então, assim, é um livro que te ensina esse caminho de como você gesta, de como você constrói sua vida. Como você gesta os seus processos, né? A partir do que é natural seu. Isso. E então, às vezes está faltando água e aí você consegue aprender como assimilar isso para você. Isso, e como trazer uma nova visão da vida através da natureza. Então, por exemplo, aprender que tudo começa do pequeno para o grande. Mas são coisas óbvias, né? Que pitangueira não dá jaca, que tudo é de dentro para fora. Olha, hoje em dia já não sei mais. Não dá, ainda mais com a inteligência artificial. Daqui a pouco a gente não sabe mais o que vai acontecer. Mas são leis que aparentemente são óbvias, mas quanto da gente começa a fazer um bolo e termina numa feijoada? Quanto que às vezes a gente começa um negócio e se perde e deixa de lado? Então, assim, são exemplos bem mais... São assuntos práticos, bem mais profundos, mas de uma forma super mais legal simples, isso. Né? Para você entender. Mas super legal, porque é você colocar isso na prática, né? Isso. Então, aprender sobre um novo olhar sobre a vida, sobre essas leis que vêm da natureza e que rege o nosso comportamento. Como que a gente pode mudar o nosso comportamento com esse olhar pela natureza? Então, é um livro muito... Por que ele fala que é mais intelectual? Porque ele
mexe com as crenças, né? Então, é um mas livro é bom que... isso. É bom. Muitos homens se tornaram sobre esse livro. Nossa, mas é super legal isso, porque é Aliás, Eternamente Isis também, né, Gabi? Não é só pra mulher. É né? ótimo. O Que os sacerdotes tem muita história masculina nesse livro Aliás, os homens maravilhosos que vocês são, que estão assistindo, leiam os dois. É isso mas mesmo. O Eternamente Isis, o Eternamente Isis, ele é um livro que, gente, ele é frequencial. Ele é mesmo. Ele mexe e atemporal. Ele tem códigos aí. Não sei o que rola. Isso mesmo. Ele tem códigos falou aí. Tudo. Para alguns códigos, para outras acessam outros, mas todas trazem muito similar as depoimentos, sabe? Sei lá, o que acontece. Eu quero fazer o Eternamente Isis lá no Egito. Nossa, e lá no espaço com a Rami, porque a Rami nos rituais traz o livro vivo. Não, temos é um livro vivo. Temos que fazer isso. Então é isso, dia 2 eu vou dar esse workshop, eu tô muito, já é, sei lá que edição que é. Edição 500. A pessoa trabalha em lá desde os 20 anos, edição 500. 500 vai fazer a festa dos 500... Isso, 500 anos. 500 capítulos, 500 episódios. É isso mesmo. E é muito, muito feliz, assim, com isso. Porque agora, também, esse ano, eu trouxe a Dança Sagrada 2. Né? Que é a continuidade. Verdade, você falou mesmo. E ano que vem a 3. Temos que fazer a 1, então, pessoal. A 1 vai englobar todos os portais da natureza, né? A 2, nós vamos aprofundar o ar e o fogo. E o 3, água e a terra. Temos que fazer tudo. Então, é esse trio que faz esse caminho. E o 4 vai ser o éter. Olha, né? Dando ideia! Vou ganhar 10%. E o 4 é o éter. Você vai sair alquimizada, querida. É sobre isso. Oh, que maravilhoso. Então, é um ciclo muito forte, que dá pitaco, né? ninguém nem perguntou, né? Imagina. E você, sem querer, dança. Quando você dança os 4 elementos, você materializa. Porque o número 4, você materializa. É o cubo. Sim. Você traz pro chão, pra terra. É isso mesmo. E aprender a dançar o ar é ser canal daquele ar, é trazer o ar pro seu corpo e é entrar nessa mesma energia que ele traz. Então, muito perfeito. Nossa, são todos os movimentos, eu sou muito suspeita, eu amo a dança natural por muito isso. Muito legal, dona Natália. Gabi, eu amei, gente, a gente amei. Poderia ficar falando horas aqui, mas a gente sabe que você aí do outro lado já tá com o faniquito para ir buscar o filho na escola, que a gente tá 1h30 falando. Verdade. Mas eu espero que essa conversa, muito mais do que uma entrevista, que, olha, hoje foi uma conversa. Foi isso mesmo. É porque hoje a gente falou sobre um assunto que é muito apaixonante para mim, porque eu também danço, sabe? Eu sei. Desde sempre. Então, assim, a dança faz parte real da minha vida, né? O movimento do corpo. Pô, eu fiz... Gente, eu acho que vocês não sabiam. Eu fui campeã de kati de Kung Fu. Nossa, que eu fui legal. Faixa preta de Kung Fu. Uau! Sabe? Fiz capoeira. Por isso você estava falando Kung Fu. Sabe? Então, assim, desde que eu sou criança, o movimento faz parte. Então, hoje foi uma grande conversa. E eu acho que e foi uma conversa muito importante, porque tem muita gente que não sabe por onde começar a se conectar. Exato. Entende? Aí tem que fazer um curso absurdo. Hoje em dia a espiritualidade se tornou uma coisa assim que parece até inacessível. Você tem que falar com a Ashtacheran, você tem que se conectar com o Arcanjo Miguel durante 21 dias. Aí você tem que fazer um ritual do fogo d'água só pra canela. Cara, não. É isso mesmo. Você pode tudo isso, tá? Eu adoro e acredito nisso tudo. Mas eu cada vez mais, eu vou falar de novo isso. Cada vez mais o menos é mais. É isso mesmo, Gabi. A gente tá na Terra, pessoal. Nossa. Vamos pôr o pé no chão, pelo amor da deusa. Isso foi, assim, um ponto muito alto do que conecta com a gente. Não, porque é isso que a gente também planta e espera dar para as pessoas. E eu vou jogar fogo no parquinho, porque eu não sou costela de Adão, só. Não tá tendo. Eu não isso sou. Mesmo. Não, a gente fala. Não, sou costela de Adão. Enquanto Deus for chamado de Deus masculino, não vai rolar. A gente precisa entender que é deusa. É isso mesmo. Deus e deusa. Feminino e masculino. Que eu saiba, nós nascemos de uma mulher. Então,
E a natureza é mãe. E a natureza não é mãe, pai. não é pai. Então, isso, assim, sem querer tirar o mérito. Claro, Mas é o mas Deus, é o- a deusa, o feminino. O masculino. Não, a feminina, né? Isso, O masculino. É. É dureza isso, porque tudo vai pro o, né? É. Mas a gente precisa entender que no movimento do corpo, a gente une Shiva e Shakti. A gente une Isis e Osíris, Sim. Madalena e Jesus. A gente Sim. une essas energias lunares e solares. Então, Sim. é muito bonito que você trouxe uma forma simples da gente se conectar com a natureza. É isso. Independente se você vai fazer o trabalho da Natália ou não, é um convite, tá, pessoal? Para vocês poderem entrar em contato, porque é super acessível. Tem um arroba, sabe? não sei se pode falar. Pode, é isso que eu ia falar. Como que a gente É, encontra você? Vou deixar tudo no link da descrição. O da Nova Mulher é @novamulher.blog, Tá. BLOG, né? @novamulher.blog. E a dança é @danca natural. Isso Danca aí, natural, Danca porque natural, não tem cedilha. não tem né? cedilha. É. E tem um site Então, o site... da Nova Mulher, tem, né? Isso, que é o anovamulher.com. A Nova não tem o Isso, blog, né? não tem o blog. anovamulher.com. Isso. E você tá lá dentro, você tem um site seu? Junto com Com Nova Mulher. Nova Mulher. É que Então o site tá. da dança a gente está reformulando. Tá, pra essa perfeito. parte mais agora online e tudo mais, Tá, né? perfeito. Então tá ainda reformulação e o Instagram também, que eu sempre fui muito do presencial, né? Então, agora essas coisas online, mas as pessoas estão voltando pro presencial, isso. gente. Então eu tô começando a formar o Instagram, né? Ah, tá perfeito. Então, querida, muito obrigada. Gabi, eu que foi agradeço. um prazer Pra mim, enorme, então, gente. Foi nem muito se bom. fala. A gente vai ter que falar muitas A gente nem vezes. sentiu, foi muito gostoso. Muito gostoso Porque tem mesmo. Muito, tá muita muito unido, conexão, né? é Eu isso. adorei. E vocês que estão aí do outro lado, por favor, compartilha, comenta, curte. Manda para as mulheres que vocês acham que faz essa conexão com a dança. Então, cada semana eu vou trazer aqui no Arcanas, que é esse quadro falando sobre o universo feminino, mulheres reais sobre conversas sem clichê. Isso mesmo. Sabe? A gente vai escancarar aqui o que precisa ser falado, Amém. Trazendo pessoas que são verdadeiras. Né? É Muito aí. obrigada, querida. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Beijo um a beijo todos para também. vocês. Obrigada, né, pela companhia. Obrigada, viu? Um beijo, gente, e até a próxima.